Já imaginou se o seu saldo do FGTS simplesmente dobrasse? E mais, se isso não fosse a partir de agora, mas retroativo, por todo o tempo que você contribuiu? Pois é, isso está muito perto de acontecer e você pode ver o seu saldo do FGTS praticamente dobrar. Parece bom para você? Se sim, fica comigo aqui até o final que eu vou te explicar essa história direitinho e fazer os cálculos de quanto dinheiro você vai ganhar nessa mudança. Entrou em votação lá no STF, no Superior Tribunal Federal, lá que é o órgão mais importante, maior lá de hierarquia do judiciário brasileiro, a votação para a revisão do cálculo do rendimento do FGTS, que pode fazer com que todos os trabalhadores que têm algum saldo no FGTS tenham o seu dinheiro multiplicado, faça esse dinheiro render muito mais. Para você ter uma ideia, essa mudança vai afetar cerca de 117 milhões de pessoas que têm algum saldo no FGTS. Então, provavelmente vai afetar você também, então fique ligado. Primeiro vamos por partes. O que é o FGTS? O Fundo Garantidor do Tempo de Serviço foi criado lá em 1966 e funciona como uma poupança obrigatória, que tem a função de proteger o trabalhador contra o desemprego. Ou seja, o governo acredita que você não é capaz de lidar com o seu dinheiro e, portanto, você precisa de que ele guarde o dinheiro para você em caso de você precisar. Daí que em caso de dispensa sem justa causa, e se você não tiver aderido também ao saque aniversário, o empregado vai receber nessa demissão o valor desse saldo, mais uma multa ainda de 40% sobre esse valor. Daí que todos os meses as empresas retiram lá 8% do salário dos trabalhadores e depositam lá nesse fundo do FGTS, lá em seu nome desse trabalhador. Ou seja, você vê lá no seu contra-cheque todo mês um desconto, recebe menos do que o seu salário que você vê na carteira, justamente porque parte desse dinheiro a empresa tem que depositar lá na sua poupancinha lá do FGTS. Só que o problema é que os valores depositados nesse fundo, eles rendem apenas 3% ao ano, mais a taxa referencial. E essa taxa referencial, por mais que nos últimos anos, agora em 2023 principalmente, 2022 também, ela tem aí ressurgido das cinzas e tem aí uma rentabilidadezinha, o histórico dela é que ela valia praticamente zero. Ou seja, a rentabilidade do seu FGTS por muito tempo foi apenas os 3%. Eu trouxe até uma tabela aqui dos valores históricos da TR dos últimos anos, para você ter uma ideia, olha lá, 2019, zero, 2020, zero, 2021 praticamente zero. 2022 ela começou a querer alguma coisa, fechou no ano ali no acumulado de 1,6%, 2023 até outubro também 1,6%. Ou seja, a rentabilidade aí em 2023, por exemplo, do FGTS foi até um pouco maior de 4,6% ao ano. Só que, enquanto isso, com dados aqui que eu peguei do IBGE, da inflação oficial brasileira, dos mesmos anos aí de 2019 até 2023, eu tenho aqui 4,31, 4,52, 10,06 e 5,79. Ou seja, mais do que a rentabilidade lá do FGTS. Em 2021, então, foi bem maior a inflação do que a rentabilidade do FGTS. Então, mesmo agora com a TR em 1,6% em 2023, nós temos a inflação desse ano em 5,19%. Ou seja, o FGTS continua rendendo menos que a inflação. Na prática, significa que o seu dinheiro compra cada vez menos coisas. E eu tenho certeza que você já percebeu isso toda vez que vai no supermercado. A gente vai lá com R$100 no supermercado, onde você já encheu o carrinho, hoje em dia sai com 2 sacolinhas e olhe lá. Já comenta aqui, ó, o que você compra na sociedade hoje com R$100 no supermercado. Comenta aí que eu quero saber. Para você ter uma ideia, esses R$100 lá no começo do Plano Real, em 1994, corrigido para valores presentes, eles valem a mesma coisa que R$13. Ou seja, você compra hoje com R$100 a mesma coisa que comprava com R$13 lá em 94. Isso é o tanto que o seu dinheiro perdeu valor. Então quem deixou R$100 na gaveta lá em 94 e abriu a gaveta agora, esses R$100 estão valendo só R$13. Só que como o FGTS é uma gaveta obrigatória, que você tem que colocar lá um dinheiro todo mês, a verdade é que sim, você está ficando cada vez mais pobre. Mas isso agora pode mudar. Isso pois o STF está julgando justamente essa rentabilidade. Está julgando se essa rentabilidade deve ou não ser alterada. Luiz Roberto Barroso, que é o presidente lá do STF e também é o relator desse processo, já votou inclusive para haver essa correção. E o ministro disse que o FGTS tem que, no mínimo, render igual a caderneta de poupança. E quanto rende a poupança? A poupança ela rende de duas formas diferentes. Primeiro, quando a Selic está acima de 8,5%, ou quando a Selic está abaixo de 8,5%. Quando ela está abaixo de 0,5%, ela vai render 70% da taxa Selic, mais a TR. Quando ela está acima de 8,5%, que é o caso de agora, ela que estou gravando esse vídeo, ela vai render 0,5% ao mês mais a TR, ou 6,17% ao ano mais a TR. Ou seja, considerando a TR ali de 2023 e 1,6% que a gente viu agora há pouco,
vai dar ali um pouco menos de 8% ao ano que a poupança está rendendo. O que cá para nós é bem baixo, considerando outras aplicações tão seguras ou mais seguras que a poupança, como por exemplo o Tesouro Selic, que você consegue líquido cerca de 10% ao ano. E o FGTS vai render ainda menos que isso, pois atualmente está rendendo lá menos de 5% ao ano. E caso o STF decida que a rentabilidade passe a ser a da poupança, daí o processo deve ir para o Congresso Nacional para decidir se essa rentabilidade vai ser retroativa ou a partir de agora, a partir de 2024, por exemplo. Ou seja, existe a possibilidade de todo o seu histórico ser corrigido. Ou seja, todo o dinheiro que você recebeu ao longo da sua vida de trabalho, que foi corrigido lá só com 3% de rentabilidade, mas a TR, que muitos anos foi zero, ele ser agora retroativamente corrigido pela poupança. Não é lá grande coisa a poupança, mas como a gente viu aqui, é praticamente o dobro do que rendeu lá o FGTS. Nice. Para você ter uma ideia, hoje tem mais de 750 mil processos na justiça para rever essa rentabilidade do FGTS. Agora, por que há tanta discussão, né, para lá e para cá e não aprovam logo esse negócio aí e deixa esse dinheiro render mais? O que acontece é que o governo está tentando de tudo para não aprovar essa medida, ou pelo menos para adiar, para negociar melhor como vai ser feita essa mudança. Por quê? Porque isso afeta bastante os cofres públicos. Um documento da AGU, né, que são dos advogados do governo aí, para simplificar, prevê um gasto de 8,6 bilhões de reais. Isso se for feito de setembro de 23 a setembro de 25, ou seja, se fossem a partir de agora feita essa mudança sobre os novos depósitos lá do FGTS. Só que se a mudança for retroativa, a cobrança será bilionária mesmo. O valor calculado seria na casa de 750 bilhões de reais, que sairia do cofre do governo e iria para a mão do trabalhador. E na prática, serviria para, no mínimo, compensar o trabalhador da perda do poder de compra que ele teve ao longo de todos esses anos, já que o FGTS, um dinheiro que o governo recolhe obrigatoriamente, rendia menos do que a inflação, que é para nós bem menos do que a inflação. Só que para o governo não é interessante abrir mão desse valor, até porque esse valor também é utilizado para financiamento imobiliário, de maneira que poderia aí ter uma redução na possibilidade desses financiamentos. Para você ter uma ideia, esse processo começou a ser julgado no Supremo a partir de um processo lá de 2014 e vem se arrastando até agora. Esse processo, inclusive, voltou à tona em abril de 2023, só que o governo conseguiu adiar a decisão, postergar isso daí, através do pedido de vista de um dos ministros, que é simplesmente ele pediu mais tempo para analisar. Daí que o novo julgamento foi marcado para outubro. Só que o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, e com outros integrantes do governo, conseguiram adiar mais uma vez agora para novembro. Só que agora em novembro a votação foi retomada e os três primeiros ministros a votar, votaram a favor dessa mudança na rentabilidade do FGTS, entendendo que o FGTS não poderia de fato render menos que a poupança. Porém, o ministro Cristiano Zanin, o ministro indicado pelo governo, pelo presidente Lula, também pediu vistas do processo, ou seja, pediu mais tempo para analisar. Ou seja, o processo foi novamente adiado. Porém, de toda forma, parece haver um esforço do STF em aprovar, em votar logo essa medida e aprovar ela, fazendo com que a rentabilidade do FGTS seja pelo menos igual à da poupança, mesmo que isso aconteça a partir de 2024. Ou seja, sendo votado logo, né, o dinheiro que você tem no FGTS vai aumentar bastante. E quanto renderia na prática o seu dinheiro caso essa mudança fosse aprovada? Eu vou mostrar aqui uma simulação para o cenário mais provável que eu acredito, que é que esse saldo vai começar a render o valor da poupança a partir de agora. Vou considerar a TR aqui de 2,02%, que é aproximadamente o valor acumulado nos últimos 12 meses. Vou considerar um prazo de 1 ano. E vou considerar apenas o valor do saldo, não considerando novos aportes que vão acontecer durante esse ano. Mas antes, esse conteúdo já está te ajudando de alguma forma até aqui, já retribua com seu like. E se você quer fazer o seu dinheiro render mais, já considere também se inscrever no canal. Ora, um trabalhador com 5 mil de saldo teria em um ano R$ 163,64 de dinheiro a mais se o saldo dele do FGTS fosse corrigido agora pela poupança. Ele teria 5.379,05 a correção atual e 5.542,69 se fosse corrigido pela poupança. Já um trabalhador que vai ter 500 mil reais lá no FGTS, essa diferença entre o que rende agora e o que vai render em cima da poupança nesse período de um ano seria de R$ 16.364. Com a rentabilidade atual, esses 500 mil virariam 537 mil, e com a correção da poupança, esse valor seria de 554.269. Tem até aqui uma tabela que eu tenho aqui, ó, o saldo FGTS, a correção com 3% mais TR, e a correção com a poupança, que é o 6,17% mais TR. Então, se você tem lá um saldo de 5 mil, igual eu te falei agora, 5.300 vai para 5.500, se você tiver o saldo de 10 mil, vai de 10.500 para 11 mil, de 15 mil, né, de 20, de 25, de 30, de 50 mil, por exemplo, o seu iria para 53.790 da forma que é hoje,
havendo essa correção, no final do ano você teria 55.426. 100 mil, os seus 100 mil virariam 107 mil, da forma que é atual. Essa mudança para rendimento do FGTS segundo a poupança agora faria que você tivesse 110.853,80 centavos. Perceba que mesmo se começar a valer a partir de agora, quem tem saldo no FGTS veria esse valor aumentar consideravelmente, ano após ano. Agora, e o saque? Como sacar essa grana? Eu vou colocar aqui na tela um outro vídeo que é sobre uma proposta que está também em andamento no Congresso, que visa dar direito a todos aqueles que foram demitidos e que têm um saldo no FGTS, mas que não puderam resgatar por ter aderido ao saque aniversário, que possam ter direito a resgatar esse dinheiro. Então, se esse é o seu caso, vale a pena conferir esse vídeo aqui na tela também. E já comenta aqui se você também está torcendo para que essa mudança da rentabilidade do FGTS aconteça logo e, de preferência, de forma retroativa.